Fala aí, galera, eu sou o Rafael, Salve Mocidade Espírita, eu sou a Samara, somos do Centro Espírita Alvorecer de Barra do Piraí. evangelizadores da Mocidade. E hoje nós vamos falar sobre... Moisés. Mas antes disso, Isso, roda a vinheta. Antes da gente começar, pedi o Rafa para fazer a prece pra gente. Vamos então elevar o nosso pensamento e nossa gratidão a Deus, nosso Pai. Obrigado por esses instantes, Senhor, em que podemos juntos aprender um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, sobre as coisas que realmente importam para o nosso espírito. Que todos aqueles possam ser abraçados nesse momento pelos seus emissários de luz e sentir-se confortados. Que estejam conosco os nossos amigos espirituais nesse momento. Assim seja, graças a Deus. Bem, para falar sobre Moisés, o que seria melhor do que o próprio Moisés? Nós vamos fazer uma entrevista aqui com ele. Isso aí, o Moisés presente aqui no estúdio conosco. Só que como estamos em quarentena, né, a gente vai fazer uma videoconferência. Isso aí. Ele vai participar através de um vídeo. E é isso aí. Muito bom dia, seu Moisés. Oi, seu Moisés, como é que vai essa força? Seu Moisés, como que o senhor foi parar? Primeiro me explica essa treta. Como que você foi parar na casa do faraó? Mano, isso foi uma coisa muito doida. Os hebreus estavam lá no Egito, de repente o faraó achou que a gente estava muita quantidade de hebreu lá. O que ele fez? Mandou matar as crianças lá e minha mãe, doidinha, né, querendo me salvar, me colocou num cesto e me colocou no rio. E aí a filha do faraó me encontrou e, assim, me levou lá pra casa do faraó, cara. Isso foi muito doido. Os pesquisadores aí estão falando até que a minha mãe já sabia que a princesa ia estar lá tomando banho, nos lavando roupa. Mas enfim, foi assim que eu fui parar lá na casa do faraó. E como é que o senhor ficou sabendo que era hebreu? Ah, isso aí, mano, isso aí já é fofoca, né? Eu cresci e minha família tava lá com os hebreus, né? Aí o pessoal me contou lá que eu era hebreu, me provou lá que eu era hebreu, e aí foi aquilo, né? Foi um choque assim pra mim, porque sabe como é que é, né? Você cresce achando que é uma coisa, depois descobre que é outra, mas foi assim, foi fofoca mesmo. E depois que você ficou sabendo disso, o que você fez? Ah, depois que eu soube, gente, aí eu fiquei olhando aquele povo, né? O povo hebreu lá sofrendo. Acabei fazendo uma besteira lá, batendo num soldado. E aí, pô, aí eu tive que me mandar, né? Eu tive que sair de lá, porque bati lá no soldado, né? Aí eu tive que sair de lá. Foi isso que aconteceu depois. E a tal da sarça ardente? Todo mundo ouviu falar da sarça ardente, a planta que pegou fogo e tudo mais. Que história foi essa? Haha, sarça ardente. É uma plantinha, né? Uma plantinha pegando fogo e não queimava a planta. Menino, que coisa. Aí a voz saiu lá da sarça, né? Mandou tirar o chinelo, mandou entrar descalço, que era Terra Santa lá. Começou a falar comigo aí, que eu tinha uma missão e que a missão era libertar o povo hebreu lá do Egito. Eu fiquei bolado na época. Fiquei muito bolado. Mas era a minha missão, né? A sarça falou, lá Deus falou, né? Hoje em dia a gente sabe que era um espírito evoluído, né? Não era Deus, mas na época eu achei que era Deus, porque imagina, tu tá lá, a sarça começa a pegar fogo, não queima, começa a falar, já viu, né? Com o conhecimento que eu tinha na época, achei mesmo que era Deus. Mas hoje eu sei que era um espírito bem evoluído mesmo que falou comigo. Você barganhou com o faraó, né? Você barganhou com o faraó. Teve aquelas coisas lá das pragas.
Fala que o senhor lançou praga lá para os egípcios, é Você isso? rogou praga? Eu tive que negociar com ele, né? Fui lá negociar com ele e, assim, ele não queria deixar, né? Ele não queria deixar e aí tive que mandar praga. Aí foi praga para tudo quanto foi lado, foi sapo, foi mosca, foi doença, até chegar ao ponto sim de desencarnar, né, os primogênitos lá. Foi uma negociação bem pesada, né? Foi bem uma negociação braba mesmo. Foi braba aquela negociação. E diz mas isso não foi muita crueldade com eles, não? Malvadeza? Precisava isso tudo? Então, pra época não tinha outro jeito, né? Ah, nós éramos muito endurecidos, a gente era de pegar pra sair. Qualquer coisa a gente estava matando os outros, qualquer coisa a gente batia, arrancava olho, arrancava dedo, tirava a mão, era assim que era naquela época. Pensando hoje realmente, né, foi muito pesado, né? Mas naquela época o povo era muito endurecido, cara, não tinha outro jeito, era só na força mesmo, na guerra, na violência, que as pessoas iam poder se educando, né? E aí não teve outro jeito. Aí foi assim mesmo. Tu abriu mesmo o Mar Vermelho, cara? Isso foi o quê? Foi efeito físico? Ah, esse meu feito ficou na história. A pessoa pode até não saber que eu sou o Moisés, mas sabe que eu abri o Mar Vermelho. Foi para passar, né? Tivemos que passar lá no Mar Vermelho e tinha que dar meu jeito de atravessar. Foi efeito físico, sim. Nessa encarnação lá eu era um médium de efeito físico, fazia vários efeitos físicos. Se você ler minha história, você vai ver aquilo tudo lá que eu fazia. Ah, o pessoal achava que era uma coisa de outro mundo. Hoje em dia a gente sabe que é mediunidade, né? Mediunidade de efeito físico, era necessário eu ter aquela mediunidade até para conseguir cumprir a minha missão, né? Se eu não tivesse aquela essa mediunidade naquela época lá, ia ser mais difícil para mim, né? E depois disso? Aí passaram pelo Mar Vermelho, foram 40 anos no deserto mesmo? Perambulando lá pelo deserto? Comida, água, essas coisas assim no deserto. Gente, 40 anos no deserto. Bem, a gente sabe que a contagem do tempo era diferente, né? A gente fala assim 40 anos, mas foi um tempo, hein? Foi bastante tempo. E acabava a água, e acabava a comida, e Deus mandava o maná cair pra gente comer. Teve uma vez que a gente estava sem água, eu peguei minha bengala, meu cajado, bati na pedra, jorrou água, efeito físico de novo, né? E assim a gente foi, né? Assim a gente foi vivendo, resistindo até conseguir chegar na terra que a gente queria ficar. Foi assim, não consegui chegar, né, na Terra, né? Infelizmente, né? Só espiritualmente que eu fui na Terra, né? Se vocês olharem lá a minha história, você vai ver que eu olhei para a Terra que a gente ia ficar e desencarnei. Mas espiritualmente depois eu fui lá, bate papo e tal. Essas coisas de estar encarnado, desencarnado, é assim mesmo, né? Mas foi 40 anos sim. E a gente sobreviveu assim, desse jeitinho. E o que de mais importante aconteceu nessa caminhada no deserto? Bom, o mais importante, né, para mim, foi o Decálogo. Os 10 mandamentos, né? Subi lá no Monte Sinai, né? Desci, trouxe escrito na pedra, né? Os 10 mandamentos, que são leis que são imutáveis, né? Não muda não. Os 10 mandamentos aí são sempre atuais. Então, o mais importante mesmo foi os 10 mandamentos. Mas isso aí a gente vai deixar para a semana que vem. Obrigado, muito obrigado, seu Moisés. Até uma Tchau. próxima oportunidade, hein? Tchau. Se cuidem. Ó, quarentena, hein, Moisés? Bom, gente, hoje a gente quer falar sobre isso, sobre Moisés, que é considerado
a primeira grande revelação para a humanidade. A primeira grande revelação foi personificada em Moisés. Foi ele que trouxe para a gente. Isso, e lembrando que revelação é aquilo que a humanidade não conseguiria chegar através do próprio esforço. E aí vem um espírito mais adiantado, mais evoluído e revela para a gente. Por isso, revelação. Ok? A semana que vem a gente vai falar mais um pouco, vai dar essa primeira revelação. Vamos trazer o que foi que Moisés trouxe, né, da espiritualidade para nós. E aí a gente vai pedir a Samara para fazer a prece, para a gente encerrar. Deus nosso Pai, agradecemos, Senhor, esses instantes que aqui passamos, agradecemos a primeira revelação, a segunda, a terceira, que nos orienta os passos, e te pedimos, Senhor, que nos fortaleça, para que os nossos passos sejam realmente dirigidos pelas revelações, pelos ensinos daqueles espíritos nossos irmãos mais velhos, que nos apontam um caminho, Senhor. Assim seja, graças a Deus. Valeu, mocidade! Tchau! Tchau! Sábado que vem.